Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando desse imbróglio aí das emendas de relator. Tem uma articulação aí em andamento para tentar chegar aí a um meio termo entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, e o presidente Bolsonaro aproveitou o ensejo para criticar a ministra Rosa Weber, né? Exato, né? Ele estava quieto em relação ao Supremo, mas dessa vez não se conteve, Carol. É isso, depois que já tínhamos, aliás, a gente nem fez o ponto final na sexta em razão da morte da Marília Mendonça e dos demais integrantes da aeronave, mas já na noite de sexta-feira, a ministra Rosa Weber concedeu essa liminar, né? Suspendendo o pagamento das emendas da chamada rubrica RP9, que são designadas pelo relator do orçamento, e também ordenando a total transparência dessas emendas, que hoje escapam a uma série de controles, tem ali a sua liberação, a revelia de vários órgãos, inclusive do TCU, e se dão por uma via muito mais rápida que a das emendas comuns. Isso causou um rebuliço ali na esplanada dos ministérios, tanto na Câmara quanto no Executivo. O mais incomodado certamente foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já se pôs a negociar uma reação ao Supremo e tentar reverter junto a outros ministros essa decisão. E há 10 minutos, Carol, começou uma reunião entre ele e o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, para tentar aí chegar a algum consenso em relação a esse assunto que é muito, muito irrelevante para o Arthur Lira. A emenda chama emenda do relator, mas na verdade o relator é uma espécie de um laranja, né, nesse imbróglio, porque quem designa quem tem o direito de receber, quem vai receber primeiro, quem vai receber mais recursos dessa rubrica RP9 é o presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele que tem praticamente o monopólio de decisão sobre um montante que chega a 13 bilhões do orçamento da União e que teve várias liberações já ao longo desse ano, e um levantamento mostrou que os redutos de deputados do Centrão, e olha só que surpresa, Arthur Lira em primeiro lugar, são aqueles mais aquinhoados com verbas dessa emenda. O que a ministra Rosa Weber considerou? Ela considerou que essas emendas se dão sob o manto do sigilo, o signo do sigilo, e que isso não pode acontecer numa democracia, porque isso deturpa os mecanismos de apoio parlamentar. Então, determinou rapidez na prestação das informações a respeito dessas emendas e suspensão do seu pagamento. Foi essa a decisão que mais irritou os parlamentares, a suspensão do pagamento. E o que eles estão tentando, inclusive o Arthur Lira vai tentar nessa reunião com o ministro Fux agora, é que nessa votação do plenário virtual, que começa à meia-noite de amanhã, os ministros retirem pelo menos a suspensão do pagamento, liberem a volta desses pagamentos e aí sim sob o compromisso de tornar essas emendas mais transparentes. Tem até algumas mensagens aqui, Vera, justamente sobre esse assunto. Um ouvinte, a Maria Tereza, falando que se tem algo escondido, né, porque tem alguma coisa estranha nessa distribuição de emendas, justamente porque tem essa dificuldade de se rastrear. E também o nosso ouvinte do Rio de Janeiro, o Ricardo, de Duque de Caxias, perguntando qual vai ser a atitude do Fux com essa investida aí do Lira para tentar resolver essa questão da PEC dos precatórios das emendas do relator. Em meio a tudo isso, né, Vera, esse segundo turno da votação já está marcado para amanhã. Expectativa de saber como é que vai ficar essa votação, então. É tudo amanhã e é tudo meio simultâneo, né, Muniz? Porque o plenário virtual é um mecanismo instituído aí para dar celeridade a algumas votações do Supremo. E ele acontece da seguinte maneira: quando abre-se uma votação no plenário virtual, os ministros podem ir lá e depositar o seu voto. Não é algo debatido entre eles, é uma sessão mais rápida e menos que chama menos a atenção. O que pode acontecer? O que pode acontecer é algum dos ministros chamar esse caso para o plenário físico, para o plenário real.
Algumas sessões ainda são virtuais, mas neste plenário vota-se naquela ordem que a gente acompanha normalmente e as sessões são debatidas, elas são na presença de todos os outros ministros. Os votos são dados na presença dos outros ministros. Isso poderia ser uma maneira de ganhar tempo, porque você chama para o plenário físico, mas não necessariamente marca essa discussão, e também para forçar os ministros a se posicionarem de viva voz ali, de uma maneira que todo mundo acompanhe. Isso pode acontecer ainda. O ministro Fux, caso algum ministro destaque essa votação para o plenário físico, tem de marcar a votação, e aí ele pode marcar tanto para amanhã mesmo, quanto esperar alguns dias para ver o que a Câmara fará, mas é pouco provável, porque com as emendas suspensas, os deputados querem que o Supremo diga de uma vez o que vai fazer. Nessa reunião de hoje com o Arthur Lira, tem muito pouco que o Fux possa prometer ou fazer. Ele pode ouvir, pode dizer que vai aguardar a discussão do plenário e que o plenário é soberano para decidir apoiar ou não, e na totalidade ou não, o que a ministra Rosa Weber determinou. O que está se tentando criar é essa solução alternativa, intermediária, em que a ministra não seja derrotada, e que haja o apoiamento ao que ela decidiu, porque os ministros também acham absurdo esse mecanismo da emenda de relator, mas que não fique como uma super interferência do Supremo num assunto do Legislativo, que é essa questão das emendas. É a maneira como os parlamentares têm de levar recursos para suas bases. Eles dizem que não se pode criminalizar totalmente o instituto da emenda parlamentar, que então o ideal seria dar transparência a essas emendas do relator, mas não suprimi-las de uma vez. Então, vamos ver qual das teses vai ter maioria. A ministra Rosa, pelo que eu apurei, tem já com ela os votos do ministro Fachin, da ministra Carmen e do ministro Barroso, esses garantidos. Poderá também ter o voto do ministro Luiz Fux. Em situação normal, o ministro Fux votaria com esse pessoal. Mas qual é o problema? Ele, como presidente da corte, também não quer criar uma briga com o legislativo. Ele pode ficar ali no final com um voto de Minerva, caso haja um empate. Do outro lado, desses que estão tentando construir uma saída alternativa, se destacam o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar. E aí tem uma grande dúvida sobre em qual desses dois blocos vão se encaixar Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes. E o Cássio Nunes Marques, a gente sabe, o que ele pretende é liberar geral as emendas, votar contra a Rosa, votar para que voltem as emendas e segue o barco. Então, tem essas três teses aí. As dúvidas, pelo que eu consegui apurar, e aí eu não consegui ter garantia quanto a esses dois votos, ministros Lewandowski e Alexandre de Moraes. Até porque o governo Bolsonaro se calca, a sua governabilidade está calcada nessas emendas de relator, né, Vera? É o que a gente tem visto aí, as matérias de interesse do governo passam, porque o Arthur Lira está com tinta na caneta e vai distribuindo benesses e verbas, né? Se essa fonte secar, a coisa complica, né? Exato. O que eu ouvi de alguns deputados e até de alguns ministros é que, olha, essas emendas têm esse caráter de ser mais rápidas e de ter uma grande ingerência da Câmara, mas caso se proíba essas emendas, vai se criar outro tipo de emenda, não vai deixar de pagar a emenda e esse toma lá da cá vai continuar de alguma maneira. E eu acho, Carol, que está se caminhando para uma fidelização maior dessa base do Bolsonaro, principalmente o PL e o PP, pelo assunto que a gente vai discutir em seguida, que é a probabilidade de o presidente Bolsonaro se filiar ao PL. Então ele está tentando galvanizar essa governabilidade que você tem toda a razão. Ele obteve graças a essas emendas, elas foram fundamentais para isso. Mas ainda que o Supremo gongue esse vale tudo, eles vão dar um jeito de manter o canal das emendas e, enquanto isso, o Bolsonaro vai tentando construir uma aliança partidária para dar sustentação à sua candidatura à reeleição para o ano que vem. Pois é, você puxou esse gancho aí da filiação do presidente ao PL, as fontes já confirmam, né? O Lauro Jardim, colunista do Globo, deu essa informação mais cedo, outras fontes também estão confirmando. Tinha uma dúvida se ele ia para o PP, se ia para o PL, mas são esses dois principais partidos que hoje estão dando sustentação para o governo, né, Vera? Exato. Ao ir para o PL, Carol, pelo que me dizem, ele faz um gesto para ter uma aliança, para ter mais de um partido, né? Porque se ele fosse para o PP, a maior probabilidade era dele ter uma chapa puro sangue, porque o seu vice
deverá vir do próprio PP, né? Os mais cotados para essa vaga de vice são os ministros Fábio Faria, que saiu do PSD e seu destino é o PP, e Ciro Nogueira. São os dois mais cotados aí para serem os vices na chapa de Bolsonaro. Ao ir para o PL, ele asseguraria mais uma legenda no palanque. Então, já seriam duas a compor a aliança do presidente para 2022. E aí você veja, né? Era o presidente que tinha maior impopularidade, menor índice de votos, estava ali muito mal por causa da pandemia, correndo risco de impeachment em um dado momento. Aí deixaram a água da fervura baixar e o presidente se recuperou a ponto de já ser o primeiro candidato de 2022 a ter uma aliança, um esboço de aliança pelo menos. Então a oposição está marcando toca, né? A verdade é essa, não consegue chegar a candidaturas viáveis e ainda por cima dá colher de chá para o Bolsonaro nas votações. Essa votação da PEC dos precatórios é um caso em que a oposição foi fundamental para aprovar um projeto que a gente tem sempre de repetir aqui, muito mais do que a garantir o Auxílio Brasil, e o projeto nem fala no Auxílio Brasil, é um projeto para dar um cheque em branco para o governo Jair Bolsonaro, um projeto que pedala em relação ao teto de gastos, pedala em relação às dívidas judiciais e dá um belo de um cheque em branco para o Bolsonaro negociar fundão eleitoral, negociar mais emendas justamente no ano que vem, que é o ano eleitoral, e o presidente vai sendo o primeiro candidato a fechar uma aliança. Então, quem estava morto ali eleitoralmente, respira e respira bem. Era bom a oposição começar a se ligar no que está acontecendo no Brasil, né? E em meio a tudo isso, né, Vera, um outro assunto que voltou aí à tona agora há pouco, né, uma decisão recente do STF, ali do ministro Alexandre de Moraes, tem a ver com aqueles inquéritos que correm ali no STF contra fake news, contra os atos antidemocráticos, a revogação da prisão do deputado federal Daniel Silveira, bolsonarista, aliado ali do presidente, uma decisão importante, né, apesar de ainda ter muitas restrições contra ele. Manteve algumas restrições, mas levantou a prisão, o Guilherme, que vinha desde fevereiro. Muita gente olhou para essa decisão, juntou essa decisão com o fato de o ministro Alexandre de Moraes, que relata também aquele inquérito das denúncias do Sérgio Moro, ter decidido que a defesa do Moro não precisaria acompanhar o depoimento do presidente Bolsonaro para falar, olha lá, até o Alexandre de Moraes já está no acordão, já vai amaciar para o Bolsonaro, etc. Acho cedo para fazer uma leitura dessa em relação a um ministro que tem sido bastante duro em relação ao governo e que foi bastante duro na semana passada ainda, naquela votação do TSE que acabou por condenar um deputado do Paraná e acabou por decidir que, a partir de agora, disparos em massa vão ser, sim, passíveis de cassação de registro. Ele fez uma fala muito dura naquela sessão do TSE e o ministro Alexandre de Moraes será o presidente do TSE. Então, eu acho que ainda está muito cedo para dessas duas decisões tirar uma conclusão de que ele resolveu amaciar para o governo Bolsonaro. Não tem os subsídios para fazer isso. Em relação à decisão específica da soltura do Daniel Silveira, o que o ministro Alexandre de Moraes alegou, e ele tem razão, é que as condições para a prisão preventiva, temporária, se exauriram. A fase toda da instrução processual se acabou e com isso ele não pode mais obstruir investigações nem causar nenhum tipo de embaraço a essas apurações. Então não haveria por que mantê-lo preso, ainda que em prisão domiciliar, etc. Como você disse, ele manteve várias restrições. Ele não pode ter contato com nenhum dos investigados no inquérito das fake news, aquele primeiro inquérito, que era um inquérito sigiloso, que era um inquérito aberto por ordem do Dias Toffoli, etc., que depois foi referendado pelo plenário do Supremo, e nem com os investigados no outro inquérito, que começou com o inquérito dos atos antidemocráticos e avançou, foi transmutado para um outro inquérito para apurar redes de ódio, rede de propagação de desinformação nas redes sociais. Então, e além disso, ele também não pode usar redes sociais de nenhuma maneira, nem criar novas contas, nem reabilitar aquelas contas antigas. O que o ministro alega é que foram esses, tanto as relações dele com essas pessoas, quanto as suas opiniões nas redes sociais, que levaram ao cometimento de crimes contra a democracia no início do ano. Então ele ainda não pode
utilizar nada disso. Ele deverá ser julgado, se condenado vai pegar uma pena, mas por hora sua prisão está aí relaxada. Agora, Vera, queria só voltar no assunto anterior, porque eu fiquei aqui pensando sobre a saída do Bolsonaro para o PL. O Bolsonaro queria fundar o próprio partido, não conseguiu, saiu do PSL justamente porque queria mandar no partido e não conseguiu. Aí ele vai para o PL, que tem um dono, né? Valdemar Costa Neto, um dono super poderoso. Até que ponto vai dar certo esse casamento aí? Porque o Bolsonaro vai querer mandar, vai querer nomear, vai querer controlar e acho que não vai conseguir, né? A gente, inclusive, recebeu uma mensagem aqui que tem tudo a ver com isso. Nosso ouvinte Felipe Jefferson, falando aqui sobre esse estranhamento dessa nova política e todas essas propostas do Bolsonaro de, por exemplo, ter o seu próprio partido, agora se aliando ao PL do Valdemar da Costa Neto. Tem ali um estranhamento nesse movimento, né? Olha, o ouvinte que estranha esse movimento do Bolsonaro certamente não acompanhou a carreira do Bolsonaro. E não tem nenhum demérito do ouvinte, porque, enfim, quem mais acompanha isso somos nós jornalistas mesmo. Mas o Bolsonaro já passou por praticamente todos os partidos que existem no espectro ideológico brasileiro. Ele não tem nenhum tipo de prurido de ir para um partido deste ou daquele tipo, de ser algum partido fisiológico ou de ser algum partido do Centrão. Ele já esteve em quase todos esses partidos do Centrão, inclusive. O que o Guilherme ressalta, o negócio aliás, a Carol, de mandar ou não no partido, isso é importante. Mas se ele fechou, certamente tem um acordo com o Valdemar Costa Neto. Qual deve ser esse acordo? Né? E eu já apurei isso com as fontes e elas dizem que acreditam que é isso mesmo. Ele vai mandar na sessão do Rio, por exemplo, vai poder colocar todo o seu pessoal para dentro, determinar quem serão os candidatos, determinar o futuro dos filhos, comandar a sessão do Rio de Janeiro do PL. Então isso é importante para ele. De resto, a certeza de que os seus aliados que estão aí dispersos em outras legendas, se quiserem, poderão ir para o PL e ter a legenda para disputar os cargos que bem entenderem. Mas o controle do fundo eleitoral, do fundo partidário e das sessões ali de quem são os presidentes dos partidos, tirando o Rio de Janeiro, o Valdemar Costa Neto certamente não abrirá mão, nunca abriu, praticamente um donatário, né, como se fosse uma capitania hereditária, o PL não tem, e hereditária no caso ainda não passou para nenhum filho, é ele mesmo que está ali comandando, né, o pai dele era político também, e também era do PL. Então, até que ele resolva sair da política ou aconteça algo com ele, é o Valdemar que vai mandar no PL. O Bolsonaro sabe disso. Provavelmente é um casamento que vai durar o tempo ali que for conveniente para os dois. Não é algo fadado a durar para o resto da vida, não é alguém que está se filiando ao seu partido de predileção ideológica e nele permanecerá ao longo dos anos. É alguém que encontrou uma guarida para este projeto eleitoral. E depois disso a gente vê de novo, revê a relação e repensa. É mais ou menos assim que funciona. Nosso ouvinte aqui, o Serginho Carneiro de Osasco, desculpa, Carol, te interromper, falou sobre esse assunto que só faltou o Bolsonaro passar pelo PT. De resto, ele já fez aí um tour por todos os outros partidos. Pelo PCdoB, né? Pela esquerda ele ainda não passou. Mas o resto já foi de todos, gente. Já foi do PFL, já foi do PTB, já foi do próprio PP. Passeou geral. E é uma briga de raposa felpuda, né? Porque é Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Arthur Lira. E não foi pacífico, né? O Valdemar chegou a anunciar, fazer um convite em público para o Bolsonaro e para o PL. Aí o PP começou a se movimentar, opa, aí o PL diz, peraí, se vocês furarem nosso olho, a gente vai apoiar o Lula. Aí o Bolsonaro entra no PL, né? Depois que o Valdemar ameaçou, se você for pro PP, a gente vai romper, vamos apoiar o Lula. Aí vai o Bolsonaro pro PL. Parece que agora ficaram amigos de novo, mas é sempre assim, né? Um olho no peixe, outro no gato, ali nessa reunião. É isso, enquanto é conveniente, estão ali, estão junto com o Bolsonaro e ele vai mantendo essa fidelidade à custa de muita emenda. O PP também tem vasos comunicantes com o ex-presidente Lula, né? E um deles é o próprio Ciro Nogueira, que está agora cotado para ser vice do Bolsonaro. Então, não tem ninguém ingênuo e ninguém super ideológico aí nessa história não, Carol. São as conveniências do momento que falam mais alto. E muita grana, né? Hoje o Globo publicou esse levantamento aqui das cidades que mais receberam verba de emenda de relator
Eu até achei que ia ter mais gente do PP, mas é PL na cabeça, né, Vera? Você pega o município que mais recebeu, São Gonçalo, no Rio, mais de 75 milhões, por obra de Altineu Cortes, que é o presidente regional do partido, que é próximo ao Valdemar Costa Neto. Aí você pega São Gonçalo e Itaboraí, que é outro município próximo. É isso também, né? Arapiraca, Alagoas também, sede uma das bases do Arthur Lira, tá bem a segunda também. 64 milhões. Aí depois você pega Jaboatão dos Guararapes, também, tem lá um deputado do PL, o Wellington Roberto. Novas Russas no Ceará, PL de novo, Júnior Mano. Então, assim, também é uma aliança. É que é o seguinte, o PL tem menos deputados, Carol. Então, eles designam para algumas cidades e aí vai mais fortemente para essas cidades. Entendi. Deu o uma PP, como concentrada. tem mais deputado, pulveriza mais nas várias cidades desses deputados, entendeu? Pode ser isso também. Mas, enfim, rola uma amizade ali forte, Opa, né? não, tá tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Tanto que até o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é do PL e é adversário do Jair Bolsonaro, nessa questão da emenda do relator, ele fecha com o Lira, né? Ele reclamou também da decisão da ministra Rosa Weber, porque esse é um instrumento realmente suprapartidário, ele consegue fidelizar até o PSB, até o PSDB, até o PDT, então... É um instrumento bem eficiente de cooptação de apoio parlamentar esse. Vai de meia caseca. Vem cá, vamos com música, Vera? Vamos! Hoje faz 50 anos de um álbum icônico aí, que é o Led Zeppelin 4, quarto álbum da banda, e que tem algumas das principais músicas, os hinos do Led Zeppelin, né? Black Dog, Rock and Roll e a música talvez mais executada da história do rock. Até o filme Quanto Mais Idiota Melhor brinca com essa música, porque põe lá numa placa, num determinado momento, proibido tocar Starway to Heaven, numa loja de instrumentos musicais. E é isso. Ouvi. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. 50 anos, o ano de 71 foi muito pródigo em grandes lançamentos. Tem até uma série da Amazon, acho que eu já recomendei essa série aqui, da Amazon, não da Apple TV, que eu recomendo, que chama 1971, o ano em que a música mudou o mundo, porque tem muitos álbuns importantes desse ano. Então recomendo a quem não assistiu a série, ela é muito, muito boa. Muito bom. Então já tem dica de música e de série anotadíssima. Isso aí. Vera, obrigada. Até amanhã. Amanhã é um ano do ponto final, hein, Vera? Ah, que fofo! Amanhã é um ano Estaremos do programa. aqui. Vai ter bolo? Eu espero que sim. Inclusive, estarei em São Paulo amanhã. Amanhã embarco para fazer o programa de São Paulo. Muito bom. Alô, Matheus Luque, fica a dica, hein? Cadê o bolo? Quem sabe eu vou aí na redação filar o bolo. Então, ó. Aí, tá? Formou o time completo para uma foto. Beijo, Tchau, Vera. tchau, gente. Tchau, Vera. Boa noite. Tchau.